Olá, meus amigos, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Está pronto para darmos continuidade ao estudo sobre a Santa Ceia? Bem, então eu gostaria que você abrisse hoje a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25. Vamos meditar juntos na palavra de Deus. Diz assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Sabe, essa passagem da Bíblia, ela, por um lado, me chamou a atenção. E por outro lado, também me deu assim uma satisfação muito grande de transmiti-la a você, amigo, a você, amiga, internautas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele falando com Deus, disse assim: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor ocultastes essas maravilhas dos sábios, dos entendidos, mas o Senhor a revelou aos pequeninos. Olha que maravilha. Mas o Senhor revelou aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Eu fiquei aqui imaginando, imagine como se sentiram os estudiosos da lei no passado, os escribas, os saduceus, os fariseus, que eram pessoas tidas, e o eram de fato, grandes conhecedoras e grandes estudiosas da lei de Deus. Eram as pessoas consideradas sábias e entendidas da época, muito respeitadas, muito respeitadas. Imagine como elas se sentiram quando Deus revela as coisas gloriosas aos pequeninos, aqueles que eram desprezados pela sociedade, eram tidos como a camada mais baixa da sociedade e ocultado àqueles que eram tidos como os sábios. Sabe, isso não mudou muito hoje, porque o Evangelho da graça, é o Evangelho simples, porque é o Evangelho do amor de Deus, é o Evangelho do favor imerecido, é o Evangelho que você desfruta dos benefícios, das bênçãos, da salvação, não por merecimento, não por mérito próprio, não por obras pessoais ou obras da lei, mas sim pela obra daquele que nos amou, pela obra daquele que se entregou na cruz por nós, que nos substituiu na cruz e que levou sobre ele toda a condenação que deveria cair sobre cada um de nós por sermos pecadores. O justo pagou pelo injusto. O santo pagou pelo pecador. Aquele que não tinha pecado sofreu como pecador. As dores que deveriam cair sobre o meu corpo caíram sobre o corpo dele, para que eu desfrutasse da saúde do corpo dele.
Sabe, o Senhor Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Ele levou os nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. Nós fomos punidos pelos nossos pecados, mas não no nosso próprio corpo. Nós fomos punidos no corpo dele, para que nós hoje tivéssemos paz e tivéssemos a salvação. Sabe, amigo, quando você cometer qualquer pecado, eu sei que você não quer, porque nós, filhos de Deus, não queremos pecar. Mas quando você pecar, diga assim, ó: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou santo porque Ele carregou os meus pecados. Porque Ele carregou os meus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Jesus carregou todos os nossos pecados, porque nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso não vai te tornar pior, muito pelo contrário, porque quando o amor do Senhor Jesus é revelado aos nossos corações, o amor é o vínculo da perfeição, o amor nos santifica. Sabe, os sábios e entendidos não conseguem entender isso, porque eles, pelo seu estudo, pelo seu conhecimento, pelos seus anos de teologia, pelos seus anos de empenho no entendimento da lei de Deus, eles não conseguem simplesmente aceitar que Jesus morreu por nós. É simples, né? Jesus morreu por nós. E por causa da morte dele, eu tenho direito a viver eternamente. Você tem direito a viver eternamente. No momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o dom gratuito de Deus para você é a vida eterna. Porque está escrito, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, de esforço próprio. É dom de Deus. Que coisa maravilhosa, né, meu amigo, minha amiga, internauta. Os sábios não conseguem compreender isso. É por isso que você hoje observa que as pessoas que são mais tradicionais, aquelas que se julgam grandes ícones da sociedade no que diz respeito à palavra de Deus, elas dizem assim: você não pode simplesmente participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Você não pode participar da Santa Ceia. Você não pode chegando assim na igreja e achar que está tudo bem e que só porque Jesus morreu por você e perdoou os seus pecados, você pode chegar aqui e participar da Santa Ceia. Não, você tem que se preparar muito bem. Você tem que ser uma pessoa muito santa. Você tem que ser uma pessoa muito preparada. Essa é a cabeça dos sábios e dos entendidos. Mas o Senhor Jesus disse: Pai, graças te dou porque o Senhor ocultou isso dos sábios e revelou aos pequeninos. E ele termina dizendo assim: olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amigo, amiga, o Senhor Jesus disse assim, que quando nós comermos do corpo dele e bebermos do sangue dele, nós devemos fazer isso para lembrar do que ele fez por nós. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Na Santa Ceia é o dia que nós temos que ter o maior número de pessoas simples, humildes, pecadoras, aquelas pessoas que estavam rejeitadas, abandonadas, aquelas pessoas que na sociedade são tidas como pessoas sem condição nenhuma de serem abençoadas por Deus. Essas pessoas, quando receberem na mão o cálice e o sangue, e elas forem despertadas, quando o próprio Espírito Santo revelar para elas o que aquilo significa, o amor que aquilo significa, a revelação do que aquilo significa, ela vai participar daquilo e ela vai se tornar uma nova criatura. Porque o próprio Senhor Jesus vai trabalhar no interior dela e vai santificá-la. Não é ela que vai se santificar.
O Senhor Jesus irá santificá-la. O próprio Senhor Jesus irá se encarregar de fazer essa obra na vida dela. Esse é o valor, essa é a grandeza da Santa Ceia. Neste domingo, 9 horas da manhã, aqui na cidade de Indaiatuba, na nossa igreja Graça e Verdade, a Igreja da Restauração, nós estaremos realizando a Santa Ceia. Uma Santa Ceia para que todas as pessoas possam ter essa experiência com Deus e receberem a saúde, um direito que foi a ela outorgado na cruz do Calvário. Tá certo? Bom, nós vamos parar por aqui para não nos estendermos muito, mas amanhã eu volto falando mais a respeito desse assunto e já nos preparando para a Santa Ceia desse domingo. Tá certo? Forte abraço, Deus abençoe e até lá.